Muito bem, vamos então à atividade 29, caderno do aluno, volume 3, primeira série do ensino médio. O tema é função logarítmica. Bom, ele fala que as funções logarítmica e as funções exponenciais, elas são funções inversas. E para a gente perceber o que são funções inversas e como elas são representadas, tá? Ele pede para a gente construir essa tabela, né, completar os dados nessa tabela e elaborar os gráficos no mesmo plano cartesiano. Bem, então aqui nós temos a função f de x, que é igual a 2 elevado a x, então nós temos aqui uma função exponencial, e a função g de x igual a log de x na base 2, que aqui é uma função logarítmica. Bem, vamos então construir primeiro o gráfico da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Bom, ele dá alguns valores para nós aqui. Para o x valendo 2. Para quando x for igual a 2, nós vamos ficar assim, ó, que o f de 2 é igual a 2 ao quadrado é 4. Ou seja, quando o x for igual a 2, y vale 4, vamos jogar esses pontos lá no gráfico, ó. 2 e 4. Então, quando o x for 2, o f de 2 vale 4. Então, nós temos esse ponto aqui no gráfico. Para quando o x for igual a 1, eu vou ficar aqui, f de 1 é igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, quando o x for igual a 1, y vale 2, ou seja, o f de 1 é igual a 2. Ele dá um outro valor para nós aqui para quando o x for igual a 0,5. 0,5 eu posso escrever ele como sendo 1 sobre 2, né? Na forma fracionária é 1 meio. Então, calculando o f de 1 meio, eu vou ficar com 2 elevado a 1 meio. E quanto que vale 2 elevado a 1 meio? Olha só, nós temos uma propriedade na radiciação que ela diz o seguinte, ó. Se eu tenho uma raiz enésima de a elevado a m, por exemplo, tá? Isso aqui eu posso escrever, todo radical, eu posso escrever como sendo uma potência com expoente fracionário. Ou seja, a base da minha potência vai ser o a, e o meu expoente vai ser o expoente de a, que é m, dividido pelo índice da raiz, que é n. Então, m sobre n. Trazendo esse raciocínio para cá, 2 elevado a 1 meio é o mesmo que raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 equivale a aproximadamente 1,4, né? Então, vale 1,41, é um número irracional. Mas para a gente ter uma noção, para localizar ele no gráfico aí, aproximadamente 1,4. Então, o meio está aqui, ó, entre 0 e 1. E vale 1,4, um pouquinho menor aqui que a metade, né? Então, ele está localizado mais ou menos nesse ponto aqui. Nós vimos as funções exponenciais que os gráficos, eles interceptam o eixo y sempre no 1. Por quê? Porque quando o x for 0, né, todo número elevado a expoente 0 é igual a 1. Então, ela vai interceptar o gráfico aqui, ó, no 1, né? E se for igual a menos 1, né, se o x fosse igual a menos 1, eu ia ficar assim, ó, que f de menos 1 é igual a 2 elevado a menos 1. Quando o expoente for negativo, a gente faz o inverso da base. Então, o que é? 1 meio. Então, se for menos 1, vai ser 1 meio. Então, mais ou menos aqui esse ponto. Traçando esse gráfico, nós vimos que ele vai se aproximando cada vez mais do eixo x, mas ele nunca vai tocar no eixo x. Então, aqui nós temos o gráfico da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Bom, e é de g de x igual a log de x na base 2. Olha só, para quando x for igual a 2, deixa eu mudar a cor aqui para um destaque. Para quando x for igual a 2, ele já fez aqui, ó, log de 2 na base 2. Nós já vimos que toda vez que o logaritmando for igual a base, o valor do logaritmo será igual a
1. Então, quando x for 2, g de 2 é igual a 1. Ou seja, quando x for igual a 2, g de 2 vale 1. Então, nós temos esse ponto aqui. E quando o x for igual a 1, nós vamos ficar assim, ó, que g de 1 vai ser igual a log de 1 na base 2. E quanto que vale log de 1 na base 2? Olha só, log de 1 na base 2. Se eu não sei, então eu vou chamar aqui de A, por exemplo. Tá? Então eu vou falar assim, ó, que 2 elevado a A é igual a 1, né? Transformando isso aqui para o exponencial. Vou ficar assim, ó, que 2 elevado a A é igual a 1. Aí, eu tenho que escrever o 1 como base 2. Como que eu escrevo 1 como base 2? Como sendo 2 elevado a 0, né? Todo número elevado a expoente 0 é igual a 1. Então, eu vou falar assim, ó, que 2 elevado a A é igual a 2 elevado a 0. Daqui eu tiro, então, que A é igual a 0. Então, quanto que vale o log de 1 na base 2? Vale 0. Então, log de 1 na base 2 vale 0. Então, temos esse ponto aqui que está sobre o x. Bom, log de 1 em qualquer base, já por definição, é igual a 0. Bom, e quando o x for igual a meio, tá? Quando o x for igual a meio, nós vamos ficar assim, ó, que o g de 1 meio, vamos transformar ele, esse 0,5 já em fração, igual fizemos no anterior, né? Vai ser assim, ó, log de 1 meio na base 2. Quanto que vale log de 1 meio na base 2? Olha só, log de 1 meio na base 2, eu vou falar que vale b. Então, eu vou falar assim, ó, 2 elevado a b é igual a 1 meio. Então, novamente, eu preciso fazer o quê? Escrever 1 meio como sendo base 2. E como é que eu faço? Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a b. Como que eu escrevo 1 meio em base 2? Como sendo o quê? 2 elevado a menos 1, né? Então, daqui nós vamos concluir que o b vale menos 1. Então, quanto que vale o log de 1 meio na base 2? Vale menos 1. Então, 1 meio está aqui, menos 1 aqui. Então, nós temos o ponto aqui, esse ponto. Construindo esse gráfico, então nós vamos ficar assim, ó, com uma curva desse tipo aqui, ó. Uma curva desse tipo. Então, esse aqui é o gráfico de log de x na base 2. Tá? Então, essas duas funções, é lógico que a gente construindo assim manualmente, né, é um gráfico chatinho de se fazer, mas vocês têm o GeoGebra, que vocês podem lá jogar esses dois gráficos lá no GeoGebra, e aí vocês vão ter uma noção, tá? Por que eles são inversos? Existe aqui, ó, um eixo de simetria, que ele funciona como, por exemplo, um espelho. Bom, vamos lá à atividade 29, onde ele pede lá, né? Considere as funções f de x igual a 10 elevado a x e log de x na base 10. Por que eu estou falando log de x na base 10? Porque quando não tem a base aqui, ó, subentende-se que seja 10. Então, o gráfico que representa as duas funções no mesmo sistema de coordenadas é, olha só, o item A. Vamos analisar o item A. Vamos pegar alguns valores para x. Vamos ver. Se eu pegar para o x valendo, por exemplo, 0, eu vou ficar aqui f de 0 é igual a 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1. Então, eu tenho aqui 10 elevado a x é 1. Vamos supor que isso aqui esteja correto.
Se eu pegar para o x valendo 1, eu vou ficar que o f de 1 é igual a 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Se o x for 1, y tem que dar 10. Não é isso que ele está mostrando aqui para nós, né? Pelo menos não dá para ver. Está sendo o quê? 3, alguma coisa, tá? Então já vamos descartar aí a alternativa A. Embora esses dois gráficos, eles representam aí, né? Dá para se perceber que existe um eixo de simetria aqui, tá? Que eu tenho uma função exponencial e eu tenho uma função logarítmica, mas no caso aí não é base 10, tá? Então por isso que nós estamos descartando essa letra A. Esse item B não tem nada a ver, né? Ele está localizando aí dois pontos, né? Está localizando esse ponto MN e esse ponto aqui, um eixo de simetria, um triângulo, isso não tem nada a ver com função logarítmica exponencial. No item C, olha só, se eu pegar o x valendo 1, ó, f de 1 é 10, né? Que nós já fizemos no item anterior, ó. Se eu pegar o x valendo 0, está dando 1. Então, esse que está em vermelho destacado aqui, representa a função f de x igual a 10 elevado a x. E se eu observar aqui que está em azul, olha só, ela está passando o eixo x aqui no ponto 1. E se eu pegar para o x valendo 10, eu fico assim, ó, que log de 10 na base 10, quanto que vale o log de 10 na base 10? Vale 1. Então, ó, se o x for 10, ela está passando aqui por esse ponto. Então, correto. Aqui está representando a função exponencial, aqui a função logarítmica da função exponencial 10 elevado a x e a logaritma de log de x na base 10. Tá? Então, é o correto aqui, item C. Descartando aqui ainda o item D, né, não tem nada a ver, esse gráfico aqui é uma função decrescente, nós já vimos que se a base for um número maior do que 1, ela é crescente, então vamos descartar. E dessa aqui também, nós temos aqui uma função decrescente, né, e aqui também uma função decrescente. Isso não ocorre porque para que seja decrescente, a base tem que estar entre 0 e 1. Então, o correto é a alternativa C.